Quem somos nós, os brasileiros? Um povo forjado pelo choque e pela mistura das matrizes indígena, africana e europeia. Mas essa formação tão rica quanto complexa, ela é apenas o começo da história. E é aqui, na Casa Darcy Ribeiro, que a gente entende a visão profunda de Darcy sobre o Brasil. Uma obra inacabada, uma civilização que, segundo ele, ainda está nascendo. Mas veja bem, Darcy Ribeiro nunca romantizou o Brasil. Ele era um intelectual engajado e perspicaz que não perdia a oportunidade de dizer o que pensava, doesse a quem doesse. E sabia das injustiças, da desigualdade, do abismo entre o povo e a elite. Ele questionava, por exemplo, por que o Brasil não deu certo. Por que perdemos? Por que o Brasil não deu certo do ponto de vista do seu povo? Ele sabia que não veria tudo o que sonhou para o país ainda em vida, mas o conselho do professor foi certeiro. Façam vocês. Quando os colonizadores chegaram no Brasil, as coroas portuguesas declararam que o Brasil eram terras vacantes, terras disponíveis. Nós chamamos isso em latim de res nullius, terras de ninguém. Nós fomos considerados o ninguém da história. A famosa pergunta de milhões: quem é o brasileiro? O brasileiro é um descendente de indígena, de negra, de homem branco. E qual é o valor que ele dá à sua ancestralidade? Eu não sou descendente de indígenas. Eu sou Caingangue, Xatacainguitati. Eu nasci no território. Eu cresci no território. O Darcy Ribeiro e muitos outros pensadores brasileiros, né, se faziam essa pergunta no século XX, né, já faz muito tempo. O que é o brasileiro? Eu lamento como pesquisador, né, como cientista social, lamento hoje, em 2025, que nós temos perdido o interesse e a capacidade de nos questionar sobre quem é o brasileiro. Tá? Perdemos por uma grande fragmentação das nossas agendas, uma grande especialização das agendas das ciências sociais, uma grande fragmentação e especialização também dos movimentos sociais, da política, da capacidade de fazer política, da capacidade de sonhar, da capacidade de projetar um futuro, de pensar numa utopia. A gente vive num mundo pós-utópico, né? Havia projetos de futuro e hoje em dia não há mais projetos de futuro. A gente está imerso em uma realidade muito fragmentada e muito presa no presente. Ele trabalha, por exemplo, com termos como progresso e regressão. Mas quando ele fala do desenvolvimento, ele diz muito claramente: quando o desenvolvimento ameaça a própria vida do sistema e, portanto, gera a morte, o desaparecimento, a destruição do ecossistema, não é progresso, é regressão. Um cara inconformado. Esse era Darcy Ribeiro. Ele tinha uma urgência em intervir e melhorar o mundo. O professor, com muito orgulho, dedicou a sua vida à educação e acreditava que ela é sempre a melhor solução para a desigualdade social e o fortalecimento da democracia. Nisso, de almejar tanto para essa terra, Darcy acabou fazendo foi muito. Ele foi o idealizador e o primeiro reitor da Universidade de Brasília, uma universidade, uma instituição de vanguarda, projetada por Oscar Niemeyer para ser um imenso espaço de encontro e debate. Como ministro da Educação, de João Goulart, Darcy conseguiu destinar 12% do orçamento à pasta, algo inédito. Nós temos um déficit no Brasil, que é um déficit de letramento, de instrução educacional condigno, né? Porque também não adianta falar porque a pessoa é colocada no colégio. Então, o número de alunos matriculados, isso não significa nada, isso está provado, né, por A mais B que isso não significa nada. Então, nós temos
um povo, o povo brasileiro, nós mesmos, mestiços, né? Sedentos até de conhecimento, mas muito ignorantes. Nós somos um povo que tem um orgulho, né, em alguma medida da sua história, da sua origem, da sua ancestralidade, mas também tem muita vergonha. Aquele famoso complexo de vira-lata. O próprio Darcy Ribeiro condenava muito isso, ainda que ele mesmo, né, se filiasse às escolas europeias de pensamento, mas ele condenava muito esse viralatismo nosso, essa mania que nós temos de só nos enxergarmos pelo olhar do europeu. Mas talvez seu projeto mais conhecido e revolucionário tenham sido os CIEPs, Centros Integrados de Educação Pública, escolas de tempo integral que ofereciam não apenas educação, mas também esporte, cultura e alimentação. Se os governantes não construírem escolas em 20 anos, vai faltar dinheiro para construir presídios. Olha, o Darcy era um antropólogo em 1955. Ele conta que um dia ele foi dar uma palestra sobre os índios para um grupo de pessoas intelectuais, liberais e comunistas também, quer dizer, gente de esquerda. E estava lá o Anísio Teixeira. E resolveram, eles começaram a escrever nos discursos finais do ano, na época do Juscelino Kubitschek, eles escreviam a parte da educação, ele e o Anísio Teixeira. De modo que, quando chegou a oportunidade, e o Anísio e o Darcy diziam, temos que fazer, você fez o Brasil, nós temos que botar a melhor universidade do Brasil, temos que criar. A educação não é e não pode ser restrita ao ambiente da escola. E assim, em mais uma parceria com Oscar Niemeyer, nasce um templo da cultura popular, o Sambódromo do Rio de Janeiro, o Passarela Professor Darcy Ribeiro, que foi erguido justamente para unir cultura e educação. E para construir esse país, tanto a Universidade de Brasília como os CIEPs e o Sambódromo eram igualmente importantes. Darcy disse, nós estamos no Rio de Janeiro, quem vai fazer uma escola de madeira no Rio de Janeiro? Oscar, você faz essa escola pra gente, entendeu? Eu faço e faço barato, porque vai ser umas lapas de concreto armado que a gente só encaixa. Não é só que Darcy pensava em juntar cultura por conta do Sambódromo, desse troço que foi feito, como você mencionou. Ele dizia que a educação tem que ter um aspecto lúdico, dar um espírito lúdico de alegria no aprendizado, entendeu? Que era sempre a história de que as pessoas desistem da escola por vários motivos. Um delas é que é muito tediosa, cansativa, maçante, né? Pensam assim. E aí as pessoas desistem. Esse é um dos motivos. É claro que tem motivos econômicos muito mais graves, mas esse era um dos motivos. Agora, a cultura como próximo da educação, é claro que a educação vem da cultura. Se o Brasil é capaz de fazer uma educação, é porque a sua cultura está amadurecida. O Darcy também achava nisso. A cultura brasileira está amadurecida para produzir uma educação de qualidade. É evidente que não estava. O Darcy se entregava em cada pronunciamento público que ele fazia, porque isso tinha profundo enraizamento nas suas realizações. Nada de gabinete, nada apenas pro forma. Tudo era enraizado em sentimentos. Então ele viu esse povo brasileiro massacrado, ele viu a subhabitação, a ausência de saneamento básico, ele viu as doenças, ele viu o estado de abandono das crianças, dos jovens, ele viu o sofrimento e ele se deixou afetar pelo sofrimento. Aí o mais interessante é que a gente diria, isso criou um intelectual depressivo, isso criou um intelectual ensimesmado. Como é que isso projetou para fora com tanto entusiasmo? Se isso era uma realidade que não tem exatamente nada para a gente, nesse momento, se orgulhar, mas é porque ele viu a potência. Ele sempre via a potência. Darcy nunca foi um pensador convencional, sabe? Afinal, quem foge de uma UTI para escrever um livro
tem que ser alguém realmente que tem algo muito importante para dizer, né? E Darcy tinha. Mesmo com a saúde debilitada, essa fuga do professor foi fundamental. Sabe para quê? Para que ele concluísse a sua mais célebre obra, O Povo Brasileiro. E é nessa obra, que completa 30 anos agora, em 2025, que ele explica a sua maneira de ver o Brasil como um gênero novo humano, uma civilização mestiça, única no mundo. E é nessa nossa mistura que está a capacidade de reinventar a alegria em meio ao sofrimento. É claro que o Darcy não enxergou algumas coisas que hoje a gente enxerga, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Até pela formação etnológica dele, tendia a destacar uma herança indígena com mais ênfase, talvez, do que as heranças negras. Os 305 povos dos quais eu faço parte, o meu é o terceiro maior povo indígena do país, mas vivo nas regiões sul e sudeste, onde muita gente acha que não tem indígenas, o Brasil precisa admitir que errou. Admitir os erros para que se possa corrigir esses erros, reparar esses erros e não repeti-los. Quando ele escreve O Povo Brasileiro, ao longo do livro, ele desenvolve toda uma discussão de que não existe o povo brasileiro. Existem Brasis no plural. O Brasil de Darcy é sim uma obra em andamento, cheia de contradições, mas com um potencial imenso, não é mesmo, Pedro? Pois é, Yasmin, só que para sair do plano das ideias e fazer acontecer todo esse plano que o Darcy tinha para o Brasil, é preciso de amor. Amor? Sério? Pois é justamente sobre esse sentimento que a gente vai falar no terceiro e último episódio da minissérie Quem é o Brasileiro? Pensar o Brasil, suas engrenagens, suas lutas, tudo isso é um ato de amor. E a gente já te conta o porquê no próximo episódio.